Números impressionantes como esse, você pode conseguir também no seu negócio, se você utilizar os mesmos segredos que Bianca, mais conhecida como Boca Rosa, utiliza na sua comunicação. Acha que é difícil? Então fica aqui comigo que eu vou te mostrar como antecipação, storytelling e engajamento de uma comunidade podem sim fazer a diferença no seu negócio. Bora começar? Oi, eu sou a Alana Bupibel, que sou consultora de marketing digital e especialista em comunicação autêntica. E hoje vamos trabalhar, sim, esses segredos de Bianca, mais conhecida como Boca Rosa, para o seu negócio também. Mas antes, vamos a um contexto rápido, caso você não conheça, o nosso case de hoje. Bianca começou aqui neste mesmo canal do YouTube. O seu canal do YouTube começou há muitos anos atrás. Eu, inclusive, acompanhava seus tutoriais de maquiagem. E foi desde o seu canal que ela foi construindo essa audiência que é muito fiel a todo o seu trabalho. Acompanha de verdade, está sempre junto. E essa audiência é o grande segredo da base forte que ela tem ali nos momentos de lançamento. Porque é o engajamento dessa base específica que traz ali para o algoritmo um público assemelhado, ou seja, cada vez mais fãs fiéis de produtos que ela tem lançado. Então, mesmo no YouTube, ela foi adquirindo cada vez mais notoriedade, ela teve cada vez mais espaço, foi uma das pioneiras entre as blogueiras que fizeram parceria com empresas para criar produtos. A sua principal parceira na época foi a Paiô, onde ela lançou diversos produtos, inclusive a base, que foi uma das queridinhas, né, por muito tempo. E foi dentro do Big Brother que ela teve o seu grande holofote, tanto para o seu negócio de maquiagem, quanto para sua versão ali marqueteira. Ela fez uma grande estratégia de storytelling, justamente, para vender seus produtos de maquiagem, né, em rede nacional, o que foi incrível, foi realmente muito maravilhoso, como uma vitrine para ela. E claro, com isso ela rompeu a grande barreira que é o YouTube, né? Então a gente tem bolhas de pessoas que consomem determinados tipos de conteúdo. O YouTube tem um público específico, né? E para a gente chegar no grande público, muitas vezes a gente tem que ir para caminhos diversos. Ou seja, muitas vezes ter oportunidades na TV aberta é uma grande forma de a gente romper essa bolha também. Claro que não é o único caminho, né? Então a gente tem aí possibilidades distintas e cada momento vai ter uma estratégia diferente. Na época, então, ela utilizou do Big Brother para ganhar aí o mundo de vez e muitas outras pessoas conhecerem também o trabalho dela. E dentro dessa trajetória, a comunicação sempre fez parte. A comunicação, inclusive, é autêntica. Ela sempre teve o seu jeitinho de se comunicar, com os seus jargões, como oi, gostosas, né? E esse jargão, inclusive, ela leva em toda a sua comunicação. Seguido, ela traz isso como uma forma de mostrar que ela não abandonou as suas origens, não esqueceu quem ela é. Isso é muito interessante porque reafirma ali para o seu público base que ela ainda é ela, mesmo com mudanças de cenário, mesmo hoje milionária, mesmo hoje com a sua marca independente de maquiagem. Então, manter as suas raízes, principalmente sua ligação com o público base, mesmo em frente a muitas mudanças aí, né, dentro do cenário. E, claro, mudanças em razão do sucesso, né, que ela vem trabalhando aí durante muito tempo. Então, muito positivas, mas ainda assim poderiam gerar um distanciamento. Sendo assim, ela traz esses elementos, né, da sua construção ali de storytelling, que é muito importante ela ter esses momentos de lembrar da sua trajetória. É muito interessante como ela coloca isso dentro tanto dos conteúdos diários no seu Instagram, né? Esses tempos, inclusive, eu tava vendo, acompanhando os stories, e ela trouxe conteúdos que não são nada muito produzidos, né? De uma forma, assim, muito raiz, blogueira raiz.
inclusive editando o vídeo, esquecendo o CapCut no final, umas coisas assim bem blogueiragem raiz, como a gente estava acostumado até um pouco tempo atrás, né? Onde a gente não tinha essa profissionalização desses conteúdos. Então, buscar essa autenticidade por meio desse resgate é bastante interessante pro nicho dela, pro público dela e, como faz sentido, ela tá utilizando muito bem dentro da comunicação. Mas você já parou para pensar o que torna essa comunicação da Bianca tão interessante e tão magnética? Então, ela busca sempre uma comunicação 360. O que eu quero dizer com isso? Então, ela trabalha muito bem todos os pontos de contato com o cliente. Então, ela tem os stories muito bem trabalhados, que é um contato diário, tá? Ela tem todas as redes que ela utiliza, né? Então, o TikTok bem trabalhado com a linguagem do TikTok, ela faz conteúdos exclusivos para o TikTok, não são os mesmos, né? Dentro do perfil, ela reutiliza alguns, mas não são sempre os mesmos. Isso é muito interessante da gente perceber também. Além disso, ela utiliza muito outras situações que ela tem, como lives, entrevistas, bastidores de campanha, as próprias campanhas, né? Então, toda essa comunicação, ela tá muito atrelada, né? Inclusive, um lançamento encaixado no outro, de uma forma assim que quase dança. É muito bonito de ver. Tá? Eu fiquei muito tempo de olho para fazer uma análise mais profunda, né? Desde o último lançamento dela, aliás, do primeiro que eu fiquei analisando mais profundamente, do Hydra Gloss. Então, ela fez toda uma mudança de visual para fazer ali esse lançamento do Hydra Gloss. E encaixado com o Hydra Gloss, não deu nem um mês depois, ela já começou a fazer um movimento para vender os sticks, onde ela fazia ali as maquiagens de bolinha, né? Então, ela fez maquiagem de bolinha e os pincéis. Então, era o stick sendo vendido com os pincéis, que era o grande lançamento daquele momento, porque o stick já estava à venda, né? Então, os pincéis, que era digamos assim, o complemento dessa maquiagem para que ela funcionasse ainda melhor, né? Então, o esfumado que ela estava fazendo em todo momento, e ela utilizou momentos do dia a dia, encaixou esse lançamento no dia a dia dela. Então, mesmo em viagem com o próprio filho, ela mostrou que isso é possível, tu ter uma maquiagem, estar bonita, estar maravilhosa do jeito que você gosta, de uma forma muito prática, uma forma que caiba na sua vida, inclusive na sua bolsa. De forma quase mágica, né? Porque aqueles pincéis são absolutamente incríveis. Claro que com o produto correto, né? Você consegue ali ter aquele esfumado incrível, uma pele incrível em segundos. Então é maravilhoso o resultado que ela mostra no vídeo e mostra no dia a dia. E, obviamente, por repetição. Então ela trabalha muito bem nessa comunicação alguns gatilhos muito interessantes. Então, ela trabalha muito bem a antecipação, porque ela começa a usar os seus produtos mesmo antes deles estarem à venda, o que gera um desejo enorme da gente testar, da gente ter aquele produto na mão, né? Então, ela vai lançando pequenos spoilers ali, aparece numa foto, num cantinho, o pincel, aparece na outra foto, num outro cantinho, outro produto, e assim ela vai encaixando muito suavemente no dia a dia, tanto dos stories quanto demais conteúdos, esses produtos para que a gente vá gerando esse desejo, né? Então é uma forma muito gostosa e interessante, gostosa, né? E interessante da gente perceber esses lançamentos se encaixando de uma forma tão fluida. Sério, eu realmente tiro o chapéu, de verdade, sim. De verdade. Parabéns, Bianca. Parabéns. De verdade. É impressionante. E por que é impressionante? Porque ela traz sempre uma clareza, porque a gente tem um ponto central da comunicação que é muito, muito claro. A venda do produto dela é para mulheres práticas, é um produto prático. Então, isso é muito fácil de encaixar dentro do dia a dia dela, porque o que ela precisa vender está muito claro.
Então fica fácil da gente encontrar narrativas adequadas para esse conceito, entendem? Isso também é fácil para ela, porque além da clareza, ela conecta com a emoção que ela traz ali dentro do seu dia a dia, de situações que ela conecta com o produto e também com o propósito, que é levar essa praticidade para todas as mulheres, né? Encaixar isso para todas as mulheres no dia a dia delas. E essa é a fórmula base dessa sua comunicação. E embora até tinha vazado uma época, né, a estratégia de conteúdo dela, dos stories, o que foi uma jogada também muito interessante na época, embora seja muito bem delimitado o que ela tenha que fazer ali nos stories, é de uma forma muito espontânea. Então ela encaixa dentro do dia a dia dela, né, esses momentos ali que ela vai expor o produto. E ela não tem vergonha de se mostrar marqueteira, porque é um traço dela que ela adquiriu com o tempo, com o estudo. E ela tem orgulho, e é orgulho do produto que ela vende. Então, para ela é muito genuíno vender, o que é muito interessante também. Então, por isso se torna também muito espontâneo. Então, ela cria narrativas, histórias que são, de fato, esse fio condutor de toda a sua comunicação. Então, dentro desse contexto, tudo pode virar uma boa história. Um bastidor pessoal, as crises, as situações complicadas que ela passa, tanto com produtos quanto no seu dia a dia, né? Ela posta pouco da vida pessoal, mas o pouco que posta, às vezes, ela se mostra, assim, muito vulnerável. E essa vulnerabilidade, justamente, é usada como uma forma de conexão. Porque ela atende ali dentro da sua vida diversos nichos, né? Então ela é empresária, ela é mãe, ela é mulher, e dentro de todos esses papéis ela pode captar um pouquinho das essências, das dores principalmente, de cada um desses papéis. Então, para ela é muito fácil trazer ali situações, principalmente para práticas para o dia a dia de uma mulher que precisa dar conta de todo o seu trabalho, mais da casa, da vida, da família, né? Do seu filho. Então, tudo isso, todos esses papéis, a gente trabalha ali uma identificação com ela, em certo nível, claro, porque é possível, né? Ela mostra que é possível a gente se manter bonita, se manter bem consigo mesma por meio da sua maquiagem, né? Utilizando seus produtos que com uma forma muito prática, que a gente pode sim ter esses momentinhos de luxo de se cuidar. E isso é muito bom, né? Então, ela traz isso de uma forma muito leve, inclusive, e com essa conexão tão necessária para chegar ali naquele objetivo que é levar esse propósito para mais e mais mulheres. Na comunicação da Bianca, a gente tem um ciclo clássico de comunicação. A gente expõe o problema com ali uma dose de emoção, mostra a superação e chama para uma ação no final, né? O famoso CTA. Então, a gente tem ali, dentro dessa narrativa, muito claro esse ciclo que é muito clássico da comunicação, tá? Então, um problema que ela estava utilizando, por exemplo, com os pincéis, né? Um problema clássico de toda mulher, pouco tempo para se arrumar durante o dia e tendo que estar sempre maravilhosa para encarar o dia a dia, né? Então, ali, ela dentro do carro, fazendo as bolinhas e esfumando ali em 30 segundos, né? Ou seja, no momento de esfumar, já trazia a emoção de tipo, nossa, nem acredito que tá funcionando, né? Eu não sei se... Vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem, é realmente impressionante, tá? Nossa, nem acredito que tá funcionando. Ou seja, já superei o problema principal, que é me arrumar rápido, me arrumar e ficar bem. E no final, já tava chamando pra ação. Tá? Claro que ela fez, antes desse chamado para ação, ela fez isso de diversas formas, né? Antecipando, que é justamente um outro gatilho que ela usa demais na sua comunicação. Ela antecipa os produtos, sendo no uso, sendo dando pequenos spoilers. Então, esse exemplo do pincel que eu estava entregando, que eu estava mostrando para vocês, era justamente uma antecipação. Veio
talvez 1, 2 semanas antes dele estar disponível à venda. Mas já causa aquele alvoroço em todo mundo em querer testar justamente essa técnica de maquiagem que tu consegue esfumar em 30 segundos, no carro, no elevador, em qualquer lugar. É maravilhoso, né? Então, inclusive na campanha, ela trouxe isso como uma forma surpreendente, né? Inclusive dentro do elevador, enfim, outros cenários, né, onde seria possível tu, né, assumir, digamos, outra skin em segundos. Então, isso é muito maravilhoso e conversa muito bem com o público que ela precisa conversar, que ela precisa atingir. E o gatilho da antecipação é um dos mais poderosos, porque ser humano é naturalmente curioso, né? Assim, é naturalmente curioso. Então, dessa forma, a gente já ativa o gatilho de ficar ali querendo saber o que vem, querendo aquele produto, querendo experimentar também. Então, a gente fica com o cérebro ativado no modo expectativa. A gente quer participar, a gente quer fazer parte, a gente quer aquele produto. Então, quando for lançado, é muito natural que ele, inclusive, esgote nos primeiros momentos, porque ela ativou uma grande base, né? De seguidores, de pessoas que às vezes não seguem, mas estão curiosas pelo produto. Então, é muito natural que dentro desses lançamentos aconteça esse esvaziamento muito rápido, né? Desse lançamento muito bem sucedido, onde esgotam os produtos rapidamente, porque a antecipação foi muito bem feita. O resultado da antecipação é sempre mais retenção, porque ela está ali antecipando, né, e repetindo essa antecipação diversas vezes. O compartilhamento, porque essa antecipação, inclusive nessa situação, gera ali aquela vontade do compartilhamento, que nas redes sociais é muito natural, e o desejo de saber mais, né? Então a gente consegue ali ativar esse desejo da gente querer saber mais produtos, querer saber quando vai ser lançado, né? Querer saber mais, de alguma forma, sobre o produto. Ou sobre qualquer outra informação que você queira entregar. Mas um dos principais segredos que ela utiliza, que não é segredo para ninguém, porque ela já falou isso em diversos momentos, em diversas entrevistas e palestras, né? É a sua base de engajamento, né? Toda aquela base que ela construiu desde o YouTube, ela é muito importante para dar força para esses lançamentos, para que os conteúdos dela sejam engajados. Por quê? Porque eles dão o like. E por isso, eu vou te pedir nesse momento um like também nesse vídeo, para você poder engajar nesse conteúdo e me dizer que você tá gostando. E me mostrar aqui que eu preciso continuar também, porque isso é muito importante. Assim como a Boca Rosa começou no YouTube com um like de uma base grande de seguidores, eu vou contar com o seu like aqui também para ajudar a engajar mais e crescer esse canal e alcançar muito mais pessoas. Posso contar com o teu like? Muito obrigada. Justamente o engajamento é que traz esse sentido de comunidade, né? Eles estão ali apoiando e percebam que eles sentem que estão apoiando de fato, né, essa personalidade que começou como uma blogueira, né? E seguidamente ela lembra desse momento, né? Da sua trajetória. Mas ela hoje é uma personalidade. E ela agradece muito ao seu público, que foi em função desse engajamento que ela está hoje onde ela está. Ela ganhou voz. É possível ter toda essa visibilidade e sucesso, primeiramente pela sua base de público, que é muito fiel. Então, esse é um dos maiores segredos da Boca Rosa, porque ela construiu essa base com uma comunicação muito autêntica, falando diretamente com esse público, né? Trazendo conteúdos para esse público que faziam sentido, se conectando. Então, por isso que eu trabalho a comunicação aqui e trago para vocês, inclusive, esses cases, para que vocês percebam a importância de um conteúdo que tenha autenticidade, que você demonstre quem você é e que você consiga conexão de fato com o público, porque é a base do sucesso do seu negócio, do que você quiser construir. É importante a gente ter, sim, uma audiência qualificada para que a gente consiga ter
mais retorno do nosso trabalho. E essa comunidade da Bianca foi construída com base em frequência, intimidade, trocas, né, conexão. E com isso ela construiu essa comunidade muito leal, né? Então, em troca de todas esses elementos que ela entregou em todos os vídeos na sua rede social, ela recebeu muita lealdade. Então, mesmo com diversos percalços durante a sua trajetória, ela sempre teve aquele público fiel, né? Essa comunidade forte que ela construiu com ela em todos os momentos. Que é o desejo de muitas pessoas, né? Mas nem sempre todos conseguem. Então, é um trabalho ali de muita entrega, principalmente. E que o retorno vem, né? Então, existe a entrega, mas com o tempo o retorno vem. Então, é acreditar mesmo que isso é possível. Então, se manter postando, se manter ali entregando essa autenticidade é muito importante para a gente construir essa comunidade forte. Então, como a gente pode aplicar esses gatilhos, esses segredos na nossa comunicação hoje? Primeiro de tudo, o principal, né? Trabalhar o storytelling. Todo e qualquer conteúdo que a gente vá entregar na rede social, a gente pode trabalhar com storytelling, ou seja, contar uma história sobre aquele produto, contar uma história sobre esse serviço, algo que vá fazer sentido e conexão com o que o teu público deseja, com o que o teu público gostaria, e não focar na venda necessariamente. Pense na transformação, né? Então, tu vai contar uma história falando da transformação. E lá no meio do caminho, o que vai ser o agente dessa transformação é o seu produto ou serviço. Então, esse é o principal do storytelling, né? Pensando no modelo principal que a gente conhece, pensando no modelo mais comum que a gente conhece, que é a jornada do herói, ele realmente passa por diversas situações e no final ali ele tem a transformação, mas foi por meio de algo que aconteceu lá no meio, né? Que no caso é o seu produto ou serviço, tá? Então, dessa forma você vai ter muito mais retorno se você conseguir trabalhar o storytelling pensando na transformação. E no seu dia a dia, sempre que possível, traga o seu público para perto. Ah, eu não quero virar blogueira. Tudo bem, mas conta alguma situação de vulnerabilidade, conta algum problema que você teve, conta alguma situação de superação, né? Traz ali e pode ser de maneira estratégica, não tem problema nenhum, né? Não precisa sair contando como se fosse uma fofoca, embora sempre funcione, tá? Sempre funciona muito bem, porque fofoca, né, é o que move o mundo, basicamente. É verdade. É só uma verdade, a gente tem que entender que é uma verdade, tá? Não estou encorajando você a fazer fofoca, mas você pode usar como um conteúdo desta forma, entende? E de forma estratégica. Não precisa sair contando a vida inteira, mas traga pontos de conexão que vão fazer sentido com o seu produto, com o seu serviço, mas que gerem essa conexão. Isso é o mais importante, você trazer o público para perto de você de uma forma muito mais autêntica, né? Então, dessa forma, você vai conseguir, sim, ter essa intimidade com o público. E intimidade gera conexão, né? Então, vocês vão estar mais ligados, eles vão cada vez mais estar mais fãs de você, né? Do seu trabalho, do seu dia a dia. E dessa forma, você vai ter o público virando a sua comunidade, o que é muito importante, tá? Para que o seu negócio dê certo. Comunidades fortes fazem negócios fortes. Principalmente pensando num público mais jovem, comunidade é muito importante da gente incentivar. Outro gatilho importante que falamos aqui, que você pode sim utilizar na sua comunicação, é a antecipação. Claro que sempre com muita responsabilidade. Existem percalços no caminho? Sim, mas tente fazer com muita responsabilidade, ou seja, marcou uma data, cumpra. Faça com que se cumpra aquilo que você prometeu, tá? Mas a antecipação ela é baseada normalmente em uma data. Então, ela é muito utilizada em lançamentos, lançamento de produto, lançamento de serviço, lançamento, inaugurações ou qualquer coisa nesse sentido, onde envolva uma data, tá? Então, a antecipação está sempre atrelada a uma data, onde você vai ter ali alguma
alguma ação, pode ser um evento, diversas situações, tá? Mas utilize sempre com muita verdade. Mas é um gatilho poderosíssimo que eu indico muito você utilizar na sua comunicação. De novo, não tenha medo da vulnerabilidade, de se mostrar vulnerável. Isso é importante, porque essa questão da humanidade nos torna muito mais empáticos. E isso é muito importante também para que a gente gere mais conexão, tá? Então, utilize um conteúdo sempre que possível ali, momentos de vulnerabilidade. Então, momentos de superação, momentos de dificuldade, onde são situações que você pode, né, dividir. E o mais importante é você ter isso como uma estratégia para aproximar o público, tá? Isso é realmente importante, por isso que já foi falado diversas vezes dentro desse vídeo. E você pode perceber que grandes comunicadores, grandes blogueiras, né, que têm mais sucesso, utilizam da questão da vulnerabilidade de uma forma muito estratégica, eu diria, tá? Porque de fato é muito importante criar essa conexão com o público. E lembre sempre que ser autêntico não é ser perfeito, é ser verdadeiro, é mostrar a sua verdade. Por isso que a vulnerabilidade é tão importante dentro da comunicação. E se você tem alguma dificuldade de trabalhar a sua comunicação, de se colocar vulnerável em alguma situação aí que você precise trabalhar o seu negócio, serviço, produto, já pode deixar aqui nos comentários. Pode me chamar lá na DM também do Instagram. Meu arroba é esse aqui. E se você gostou desse vídeo, se gostou dessa análise da comunicação da Bianca Boca Rosa, que foi o nosso case de hoje, por favor, inscreva-se no canal. Se não deixou o seu like um pouquinho ali atrás, lembre de deixar agora. Isso é muito importante para o canal crescer, tá? Compartilhe esse vídeo também com alguma empreendedora que precisa melhorar sua comunicação, que precisa aquele toquezinho de autenticidade também. Esse case da Bianca nos mostra que ser autêntico é muito mais do que falar bonito em frente à câmera, né? Trazer histórias que conectam, que falam com o público de verdade, que engajam, né? Que trazem ali, conectam com a verdade do público do outro lado. E isso é muito importante e é muito legal de ver acontecendo na prática. E lembrando que você pode utilizar todas essas técnicas, né, na sua comunicação também. E se você sentir dificuldade, pode me chamar. Eu tenho uma consultoria incrível para te auxiliar nesse processo, consultoria Impulso. Vou deixar mais detalhes aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ver outros cases de comunicação, você pode ver esse vídeo aqui. E a gente também fala de autenticidade, mas trabalhamos outros gatilhos aqui nesse vídeo, porque quando a gente fala de comunicação autêntica, cada um tem o seu jeitinho, né? E o Murilo tem o dele todo especial. Então, talvez você goste muito desse vídeo aqui. Ou, se você também quer melhorar as suas habilidades de comunicação, você pode continuar vendo esse vídeo aqui. De qualquer forma, foi um prazer imenso estar com você hoje. Um grande beijo